Olá, sejam todos bem-vindos à nossa live do Startup Case, o Case Startup Summit 2020. Uma grande satisfação para a CIF estar aqui com todos reunidos e especialmente com os nossos convidados de hoje, a Cíntia Martins e o nosso amigo Joseph Tapperman. Ambos atenderam ao convite da CIF para participar desse momento inspirador que nós queremos trazer para toda a nossa audiência a respeito da inovação na formação de lideranças. É um grande desafio para a CIF e também a gente acredita que é um grande desafio para todas as organizações. Então, eu vou passar a palavra um pouquinho para a Cíntia e para o Joseph individualmente, depois a gente vai ter um espaço para as perguntas. Espero que seja bastante produtivo para todos. Vou primeiro apresentar a Cíntia, a nossa primeira convidada a apresentar hoje. Cíntia, muito bem-vinda, muito obrigado. Vou trazer rapidamente aqui o seu currículo resumido, né? Então, a Cíntia Ramos é founder da Acarta, atua na pesquisa e desenho de soluções para empresas em transformação, ajudando a estruturarem suas áreas e times para sustentar suas estratégias de crescimento e adaptação, com expertise na capacidade de traduzir no presente os desafios do futuro, que se quer criar e desenhar roadmaps que ligam os pontos entre estratégia, cultura e modelo de gestão. Cíntia, de fato, esse é um dos grandes desafios que a gente tem na CIF, vai ser um prazer te ouvir, e logo em seguida depois também podemos apresentar o nosso amigo Joseph. Obrigado aos dois pela presença. Fica à vontade. Muito bom. Prazer estar aqui com vocês, um prazer pelo convite. E pela envergadura desse evento nesse momento, né, Rodrigo? Então, é muito legal a gente estar aqui. E com a experiência que a gente tem tido ao longo desses anos, para mim é muito simbólico estar num evento para startups. Eu tenho 17 anos de carreira e os 6 primeiros anos de carreira se deram no Sebrae, aqui de São Paulo, e no CIETEC, que é incubadora de empresas aqui na USP. Depois eu conto que eu fui abduzida pelo mercado corporativo. Então, tá hoje, né, 17 anos depois, com tudo que a gente foi construindo no meio do caminho no evento para startup, com esse número de startups que a gente tem aqui participando, é muito rico. E aí, por isso, então, eu separei para esse papo aqui, para poder contar um pouquinho para vocês, brevemente, do que a gente tem vivido à frente da Carta, com esse desafio de trabalhar com os negócios de alto crescimento, com todo o desafio de transformação e adaptação, né? Então, hoje, 98% do nosso portfólio está dentro das scale-ups. Então, tem sido uma grande viagem e um grande fator de aprendizado para a gente conseguir entender o que é o desafio, de fato, de atuar com a liderança desses negócios, né? Eu vim, como eu disse, de uma história, quando eu retornei ao cenário das startups, das scale-ups, muito se tinha mudado da minha história original, né? Quando eu estava ali no início dos meus 6 primeiros anos de carreira, a gente ainda lutava no Brasil para poder implementar empreendedorismo, né? A gente falava de fomentar a cultura empreendedora e tudo era muito surrado, tudo era muito desafiador. Em termos de entender o que a startup provocava na economia e conseguia, de fato, alavancar de transformação social, enfim, né, eram todos os temas ali. Naquela altura, eu já trabalhava com o desafio do empreendedor, com o plano de negócios na mão ali, como é que ele desenvolvia a capacidade de empresariamento, que era o meu grande tema ali naquele momento. Então, ter só a grande ideia não fazia dessa ideia uma grande oportunidade de negócio. O meu trabalho era dentro dessa frente. Como eu disse, eu fui abduzida pelo mercado corporativo, ainda em consultoria, então fui trabalhar com projetos em multinacionais, por coincidência, para trabalhar a questão do intraempreendedorismo, que era isso que a minha expertise trazia para os negócios tradicionais, se a gente puder chamar assim. E aí, quando em 2013, teve um momento em que eu fui desafiada a um projeto com uma startup naquela altura, e eu descobri que muita coisa tinha mudado naqueles anos, 5, 6, 7 anos que eu tinha ficado mais distantes. Então, desde então, o meu trabalho tem sido entender como, de fato, a gente pode gerar valor para esses negócios. Então, desses clientes aqui que vocês veem no portfólio, grande parte hoje do que a gente tem de proposta de valor dentro da Carta vem do aprendizado
com cada um desses cases, né? E é isso que eu queria contar um pouquinho, já que a gente está aqui dentro da temática de tratar a questão da inovação no desenvolvimento da liderança, de conseguir, de fazer um convite para todos aqui que estão com a gente, de reconectar um elo que, por incrível que pareça, fica perdido às vezes quando a gente fala do desenvolvimento da liderança, que é como, de fato, a questão da liderança é uma capacidade do negócio, né? Tanto se fala em termos de desenvolver tecnologia, desenvolver produto, desenvolver marca, e pouco se fala dentro de alguns cenários, diferente do cenário das scale-ups, do quanto a engrenagem de pessoas, em especial a engrenagem de liderança, é a grande alavanca para poder fazer os negócios acontecerem. E aí, então, dividindo um pouco com vocês o aprendizado desse período, desses últimos 4 anos de pesquisa dedicada aí dentro dessa área, existe um lapso de entendimento. Eu preparei 2 ilustrações aqui para a gente poder ficar com elas nesse tempo que eu tenho com vocês, para a gente poder pensar um pouco o que é o desafio de escalar o teu negócio, tendo em vista de que em pouquíssimo tempo a gente vai ter um desmembramento desse ambiente incrível aqui dessa ilustração, que é o ambiente que eu chamo da célula empreendedora, né? A célula empreendedora ali, o primeiro grupo em volta da mesa, aquele que se resolve com uma pizza, dependendo da fome, é o desafio de que nesse momento em que tudo tem a magia de se provar modelo de negócio, de se provar valor, de se testar produto, ele acontece dentro de um ambiente onde basta você virar do lado, você tem alguém ali com quem você precisa fazer um alinhamento, garantir um confronto de ideias, está tudo dentro do mesmo ambiente, e isso facilita muito e dá exatamente a grande potência que uma célula empreendedora, no iniciozinho ali da startup, sabe fazer tão bem, né? Não é à toa que hoje a gente tem o mercado de gestão corporativa bebendo nas fontes do que foi a massa crítica construída pelo aprendizado dentro das startups. Então, existe sim uma capacidade de se resolver as coisas ao mesmo tempo, de se testar muito rápido. Não vou chover no molhado, porque isso aqui a gente sabe muito bem das grandes premissas e dos grandes ganhos desse tipo de momento. O ponto que tem sido aprendizado para a gente, e aí acho que é legal contar rapidamente aqui, a carta, ela está posicionada como proposta de valor no momento em que os negócios entram em fases de escalada mesmo, né? Normalmente, série B, série C de investimento, onde a demanda por profissionalização vai além do que a gente tinha de esforços mais superficiais e, às vezes não tão apropriados de profissionalização nos estágios iniciais. Então, a gente acabou entendendo que o nosso know-how, ele entra nesse momento do negócio para poder falar como eu digo, de um elo perdido aí, que é como essa questão da profissionalização da liderança do negócio. Lembrando, pensando na liderança como essa capacidade de diferenciação que o negócio vai ter. E qual que é o grande problema dentro desse estágio quando a gente chega? Então, em termos de número de pessoas, a gente chega nos negócios mais ou menos quando eles estão, e aí é muito variável, mas vocês entenderam ali os portes dos nossos clientes, mas a gente chega normalmente em cortes de 120, 140 pessoas, que está escalando para a sua primeira virada para 300, 350, mas também a gente chega em negócios de 350, normalmente em série C, que vão escalar para os seus 600, 900 pessoas. O que a gente encontra aí é um corte, quando a gente chega nos negócios, é um corte muito importante de questões que, se tivessem sido pensadas no início, quando estava todo mundo junto ali, teria trazido muita vantagem em termos dos issues, né, dos desafios que esse negócio vai enfrentando um pouquinho mais para frente. Então, para poder convergir um pouco aqui do que eu preparei para a gente aquecer esse tema, o que a gente hoje entende e discute com as lideranças, e aí quando eu falo com as lideranças, a gente trabalha com todo o corpo de liderança desses negócios que vocês viram aí. Então, a gente trabalha desde o empreendedor, a média gerência e a liderança de frente até lideranças técnicas, que a gente gosta demais de trabalhar.
E o trabalho da gente é conseguir ajudar a empresa dentro da sua cultura, dentro do seu modelo de liderança, seja mais horizontal, seja um pouco mais hierárquico ainda. O que a gente trabalha é justamente em buscar e ajudar os negócios a construir um modelo de liderança que possa permitir esse fluxo de comunicação contínuo, né? Como é que a gente garante que agora, separados no tempo e no espaço, quem está olhando para a Lua, quem está projetando como chegar na Lua e quem está codando para chegar na Lua ali, possam ter o mesmo fluxo de valor de informação e comunicação na hora que a gente precisa para poder fazer o que a gente precisa. Então, o ponto aqui, convergindo e finalizando o meu papo, Rodrigo, essa perspectiva de que falar de inovação dentro de desenvolvimento de líderes no cenário de startups e de scale-ups pede que a gente, desde o começo, e que o líder entenda, que a liderança, de modo geral, né, venha entender uma das discussões que é pouquíssimo lembrada quando a gente pensa em termos de quais são as grandes frentes de inovação, né? Porque talvez em inovação a gente pensa mais em forma, mais em conteúdo, e a gente acaba deixando passar algumas premissas. Uma das premissas mais importantes para a liderança dentro das startups é entender que o processo de liderar de maneira consistente com aquilo que o negócio precisa em termos de aporte de valor, né, dessa liderança ali para as tomadas de decisão, passa por um exercício do líder de primeiro atuar como líder para poder passar a pensar como líder, né? Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a Hermínia Ibarra, pesquisadora do INSEAD. Ela tem um livro brilhante que eu já indico aqui, que é o Act Like a Leader, Think Like a Leader, que vai dizer que esse processo de tornar-se líder, e aí vou falar aqui, posso encaixar N personas no que eu vou dizer agora, né? Mas do empreendedor que tem que se tornar CEO, do desenvolvedor que tem que se tornar uma liderança técnica, do coordenador que vai se tornar uma média gerência ali e tem a sua implicação, que o desafio de se tornar líder, então, tem a ver com aquilo que é exatamente a demanda do seu papel e entender como é que esse papel agrega valor para quem está entregando, seja em que área do negócio for. Então, deixando aqui minhas últimas dicas aqui para a gente poder explorar um pouquinho depois. Essa competência de liderar para poder criar capacidade para o negócio, ela precisa passar por 4 engrenagens. A primeira engrenagem é desde o começo, enquanto a gente está todo mundo na mesma sala, conseguir construir rituais de alinhamento que deixe literalmente todo mundo na mesma página, né? Também ter desde esse primeiro momento a perspectiva de desenvolver as pessoas para desafio futuro, aprender a contratar pessoas. Se você está hoje numa startup aí com suas 4 primeiras pessoas dividindo a pizza, está sobrando pizza ainda? Mas de entender que os papos de desenvolvimento dentro desse momento e as contratações das pessoas precisa sempre olhar para o cenário daqui 6 meses. É claro que quando a gente pensa no cenário pré-pandemia, é difícil a gente imaginar o que a gente já está vivendo agora, mas sempre pensar num contexto de desafio. Então, desenvolver as pessoas para cenários daqui 6 meses, contratar as pessoas para cenários futuros. O terceiro engrenagem aqui, indo para a quarta daqui a pouquinho, a questão de criar um ambiente psicologicamente seguro para as pessoas performarem. Esse é um dos temas de pesquisa da Carta nesse último ano, e em ambiente de pandemia foi nossa grande discussão com todos os nossos clientes, foi esse desafio, então, de como é que eu construo um ambiente psicologicamente seguro para as pessoas poderem performar. E, por fim, então, fechando aqui, a quarta engrenagem, e tão crítica quanto as demais, é o quanto a gente constrói sistemas coerentes de tomada de decisão sobre pessoas, né, para poder garantir o engajamento de todo mundo. Então, finalizando aqui, essa frente de trabalho que a gente tem com o nosso portfólio hoje de clientes, e o nosso campo de pesquisa tem olhado para essa lógica do desenvolvimento da liderança para poder alavancar o crescimento do negócio, e a liderança em si vista como uma capacidade do negócio, assim como produto, tecnologia e marca. Essa foi a primeira etapa aí, Rodrigo, do papo, para poder começar a aquecer a nossa conversa de hoje. Poxa, muito legal, parabéns, uma excelente visão a respeito de como as etapas se concatenam e o papel do líder em cada fase, né?
e os fatores críticos de sucesso dessa formação de liderança. Vou passar aqui para o Joseph, nosso convidado também, que tem um livro na área de anticarreira, com o nome anticarreira, né? A área, eu acho que ele que criou até o nome. Eu vou rapidamente apresentar aqui o Joseph, que é sócio fundador da Init, consultoria que oferece serviços de Executive Search, sucessão de CEO e Advisory de liderança. Autor do Anticarreira, que é o livro que eu acabei de citar, é conselheiro consultivo da Faculdade de Administração da FAAP e também da W Nutritional, fundador do IFL, do IFL São Paulo e do IFL Florianópolis. Fundador do IFL Floripa. Do Floripa, poxa, que legal. E honorário do IFL São Paulo, membro do comitê do Congresso do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, colunista da HSM Management, artigos e entrevistas publicados no Estadão, Valor, Exame, Isto é Dinheiro, Zero Hora, Você SA, Você RH, BBC e outros. E também é palestrante em palcos relevantes como o do SAP Fórum, Conar RH e o Fórum da Liberdade. É um anticarreirista. Joseph, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Fica à vontade. E agora também. Oi? Deu uma cortadinha. E agora também da Case, faltava esse. No próximo. Perfeito. Pô, show de bola, cara. E a CIF fica muito feliz aí em te receber também aqui hoje. Legal. Primeiro eu queria agradecer pelo convite e por essa aula que eu ganhei da Cíntia. Eu achei fantástico, Cíntia, escutar tudo que você falou. Então, já comecei ganhando aqui hoje. E aí, acho que uma das características da liderança é a adaptabilidade, né? E eu falei, então vou uns slides também. Mostra que eu fiz há algum tempo no Init Day, né? Deixa eu ver se ele vai compartilhar. Compartilhou, né? Vocês veem minha tela? Aqui, agora está entrando aí, legal. Só botar em tela cheia, por favor, Joseph. Já está enxergando minha tela? Perfeito. Vamos definir liderança. Então tá bom. Eu acho que, tendo ouvido tudo que a Cíntia falou, o que eu imagino que seja valioso para o público agora é, beleza, a gente está falando um monte de liderança, né? Mas da onde vem? E eu gosto de ir na origem das palavras, né? Na minha próxima fala, eu trago da onde que veio anticarreira, foi quando eu descobri o significado da palavra carreira. E quando, numa das palestras que eu estava fazendo no Init Day sobre liderança, eu falei, deixa eu ir na origem da palavra liderança. E vem de light, do anglo-saxão light, que é a pessoa que vai na frente, que lidera na guerra. É aquele que toma mais risco, né, e que as pessoas vão atrás. E há uns anos atrás eu fiz um curso lá em Harvard que eu tive contato com o livro e com um artigo do Kotter que chama What Leaders Really Do, né? O que os líderes fazem de fato? E esse foi um dos artigos que mais me clareou a diferença entre liderança e gestão, né? Então aqui do lado esquerdo, o líder define a direção e um gestor faz planejamento e budget. E na maior parte das empresas, ainda mais das scale-ups, a gente atende várias também, é interessante que os líderes fazem as duas coisas. Mas acho que é importante para eles terem claro que quando estão fazendo planejamento e budget, o que eles estão fazendo é gerir o negócio. Quando estão definindo a direção, aí sim estão liderando. Falando de pessoas, né? O líder alinha as pessoas. E um gestor organiza e controla. O líder inspira. E aí um gestor faz as coisas mais do dia a dia, como, por exemplo, contratar. Outro cara que para mim é uma grande referência é o Jim Collins, né? Quando a gente fala de liderança, quem não lê os livros do Jim Collins, eu recomendo fortemente. No Good to Great, ele fez um grande estudo, e aí ele falou que ele já tinha enxergado 4 níveis de liderança, né? De contribuição do indivíduo por uma companhia, né? Primeiro, um nível 1, em que um indivíduo é altamente capaz e entrega o que se espera dele. Num nível 2, é um membro de equipe participativo, que é
mais interessante, gera mais valor do que o nível 1. O nível 3 é um gerente competente, então com uma responsabilidade maior. E o nível 4, que é um belo líder, um líder efetivo. Então já seria um C-level, um CEO, que tem todas as competências de liderança, aquelas que eu mostrei no slide anterior. Mas ele falou que as empresas que foram de good to great, de boas para ótima, ele percebeu que tinha alguma coisa diferente. E muito homogêneo nas entrevistas que ele fez, saiu que existia em todos esses líderes um paradoxo de humildade e determinação. Então ele dava um exemplo da janela, ele fala da janela e do espelho, que quando algo dá certo na empresa, esse líder olha para a janela e fala, isso foi, teve a minha participação, mas eu contei também com um pouco de sorte, por causa do mercado, por causa da minha equipe muito competente, meus sócios, etc. E quando algo dá errado, esse líder se olha no espelho. E é uma coisa que deveria sempre acontecer, mas se a gente olhar para os casos, principalmente políticos, fica ainda mais latente, que fazem sucessores piores do que si próprios, né? Mesmo líderes efetivos. E o level 5 líder, esse líder de nível 5, sempre faz um sucessor melhor que si próprio, tem essa humildade de querer que a empresa vá melhor depois da saída dele ou dela. E aí uma outra referência que eu acho muito interessante compartilhar é do Goleman, que ele fala, também num grande estudo, vale ler o artigo quem não leu, dos 5 pilares da inteligência emocional que diferenciam líderes medianos dos que entregam resultados extraordinários. Então, o autoconhecimento, tem até um capítulo no Anticarreira, né, que fala conhece-te a ti mesmo, autogestão, controle emocional, importantíssimo, empatia, e aqui acho que vale uma tradução do que é empatia, que empatia é se colocar no lugar dos outros. Tem muita gente que, como a palavra é parecida com simpatia, acaba confundindo e usando da maneira que não é o significado real da palavra. Então, empatia é se colocar no lugar dos outros, e habilidades sociais, habilidades de relacionamento. E como a gente está falando de futuro, né, futuro do trabalho, inovação, que está o logo da IBM, né, do Watson, as máquinas sem dúvida estão ficando mais inteligentes. Então, o que sobra para a gente, né? Sobra os humanos serem mais humanos. E aí, essas características como curiosidade, aqui está o Neil deGrasse, né? Eu não vejo uma máquina tendo uma curiosidade que um astrofísico como o Neil deGrasse tem. Mesma coisa a análise, esse é o centro de controle da AT&T, e é um dos mais modernos do mundo. Mas mesmo sendo moderno, você tem pessoas que projetaram inclusive o software, né, projetaram o centro de controle e que estão de olho e analisando o que está acontecendo. O humor, se a gente pedir para qualquer uma das assistentes virtuais contar uma piada, eu ainda não consegui rir, se alguém já riu de alguma, me conta, porque eu queria ter essa primeira chance de rir de uma piada de assistente virtual. A imaginação, e o Walt Disney estava certo, né? Ele falou que enquanto existisse imaginação, existiria o mundo de Walt Disney, né? E por mais que tenha grande tecnologia para qualquer tipo de gaming, de jogo, de realidade virtual, etc., a magia que existe no mundo de Walt Disney faz com que seja uma das empresas mais valiosas do mundo. E aí a ciência também, né? Esse aqui é o Andy Grove, um dos fundadores da Intel, e a segunda empresa que eu trabalhei na minha vida foi a Intel. A primeira foi a EDS, foi comprada pela HP, a segunda foi a Intel. E aí, uns 4 anos, quando eu fui para o Global Summit da Singularity, eu tive a chance de visitar o Museu da Intel, em Santa Clara. E me chamou muito a atenção, o museu é muito interessante, né, mas o que mais me chamou a atenção, numa empresa que fatura mais ou menos 60 bilhões de dólares, que é uma das que ajudou a mudar o mundo, né, através do microprocessador, ele coloca o seguinte, está no Silicon Valley, né, silício, areia, ele coloca, num quadrinho tem uma frase dele falando, olha, a nossa matéria-prima é areia, todo o resto é valor agregado pelo ser humano. Então, isso eu achei muito interessante. E trago, por fim, o Picasso, né, tem essa frase famosa dele que fala que os computadores são inúteis, a única coisa que eles podem dar para a gente são as respostas. Então, num mundo em que tem muita resposta dada pelos computadores,
o papel da liderança, que acho que tem muita gente que pode ficar em dúvida, sem dúvida nenhuma, para mim, é saber quais perguntas fazer. Nesse mundo que está mudando tão rápido, a liderança tem que saber que perguntas fazer e não necessariamente ser uma liderança que dá as respostas. Com isso, no improviso, mas combinou, né? Muito. Combinou muito. Né? Parece que a gente se conhece há anos, né, Cíntia? Combinandinho total. Que bom que estão apresentando a gente agora. Que delícia. Prazerzão. Que legal. Poxa, maravilha. Bom, ficou o papel aqui de eu buscar as melhores perguntas para duas mentes tão brilhantes que a gente está tendo a oportunidade de conversar agora. Eu fiquei, vou começar pela Cíntia, mas também acho que a ideia do bate-papo aqui ela é muito valiosa, então Joseph também pode ficar à vontade de responder. A Cíntia, como falou, entra nas organizações já num estágio talvez de scale-up, né? Tem já essa característica. E a CIF, por exemplo, ela tem hoje 105 anos, então se eu fosse olhar a história entre picos e vales, né? A gente já teve vários períodos da nossa história, mas é uma história crescente se você olhar nessa perspectiva. Mas o grande desafio é justamente de você formar líderes voluntários. E uma das coisas que conecta com a fala do Joseph, mas é que você precisa justamente formar essas pessoas para suceder. Então eu até penso muito sobre isso, eu entendo que um dos maiores premissas de ser bem-sucedido é quando você deixa sucessores. Né? Então é deixar essa sucessão adiante, e essa é uma das premissas que eu trouxe na minha empresa também desde o início. Então eu só consegui, por exemplo, deixar de emitir nota fiscal quando eu consegui fazer uma sucessão lá naquela área da minha empresa. Então eu queria perguntar assim, como hoje, olhando para as organizações ainda, e eu acho que isso é inevitável, né, ainda com sempre um líder à frente, como que as pessoas se motivam, Citi? Como é que vocês têm lidado com isso dentro das organizações em scale-up, onde todo mundo quer crescer rapidamente, mas o pote de ouro ao final do arco-íris, vamos dizer assim, está ali talvez guardado para poucos na teoria. Então, como é que vocês estão lidando com isso nas fases de scale-up? Posso quebrar o protocolo, Cíntia? Vou quebrar o protocolo só com um negócio. Acabei de falar do Jim Collins, né? Eu achei tão interessante também no livro. Ele fala assim: carro-chefe da Init é contratação de executivos e também assessment para desenvolvimento de liderança e para plano de sucessão. E o Jim Collins, ele fala: olha, cuidado, para de tentar motivar as pessoas. Já contrata pessoas motivadas, mas faz o mais difícil, não desmotiva elas depois que elas entrarem. Então, essa questão de motivar as pessoas, eu gosto do jeito que o Jim Collins trata o assunto. Vai lá, Cíntia. Legal, obrigado. Espero não ter confundido demais com a resposta. Espero ter ajudado. E os custos de desengajamento são altíssimos, né? Então, se você tiver esse trabalho bem feito, já é um bom investimento, né? Dá savings aí, né? Mas esse ponto, você traz várias camadas na sua pergunta, né, Rossoni? Então, acho que o desafio do voluntariado em si, acho que a gente poderia fazer uma live só disso, né? E como é motivar e o engajamento dentro dessa frente. Vou te trazer um pouco da nossa vivência com o Scale Up, que foi onde você convergiu tua pergunta. Mas acho que vale trazer essa pergunta para uma abertura também, para poder falar de outras instâncias. De modo geral, acho que foi legal a metáfora que você trouxe da questão do pote de ouro, né? A gente tem muito ainda a ideia, e é claro que quanto mais hierárquica for essa organização, quanto mais centralizadora de poder for a organização, mais você vai ter como engajamento o pote de ouro. Então, acho que talvez uma primeira reflexão seja aí. O que você está construindo como cultura desde sempre, e aí a gente trabalha com organizações tradicionais também, não gosto de chamar assim, mas talvez seja nomenclatura só para a gente identificar,
Se você criou toda uma cultura baseada em que só existe valor e só existe reconhecimento em quem está mais perto do pote, esse vai ser um grande desafio que você vai ter para poder pensar em termos de engajamento. O que a gente vê acontecer e vê acontecer de perto são iniciativas de se pensar a questão da entrega de valor por meio de missões, né? Então, de você não precisa estar necessariamente na posição, e estou juntando as duas coisas, sucessão e engajamento, foi a provocação que você me fez, de que a gente pode ter pessoas em missões extremamente relevantes para o negócio nesse momento, que não estão numa posição de liderança. A gente, por exemplo, trabalha com negócios de tecnologia muito dura, né, de tecnologia muito pesada, onde a questão é quase, a gente contrata quase cientistas ali, né, a gente está lidando com outro nível de engajamento e de valor pela posição e pela movimentação. Então, nesse caso, onde a gente trabalha com lideranças de hot skill, então, ele não tem uma posição de liderança, ele não tem um status de liderança. Aqui entre nós, ele não quer o status de liderança, mas essa pessoa quer contribuir dentro de alguma coisa que vai revolucionar aquele mercado, vai chegar no código que vai desvendar o mistério daquele setor, né? Então, acho que resumindo aqui de maneira objetiva a minha resposta, precisa existir um equilíbrio claro, se eu quero prover um ambiente como esse, um equilíbrio claro entre entender qual é o melhor aporte ou maior aporte de valor das pessoas nas suas diferentes posições e entender como missões laterais, sem ser de fato ir para o topo, né? Para o pote de ouro, podem gerar valor ali para aquela pessoa naquele momento, para que a gente mantenha o engajamento enquanto se espera uma posição, né? E questões que vai vir com o tempo. Então, é a questão de entender o que a pessoa quer contribuir e pensar nessas missões que vão gerar essas oportunidades. Perfeito. Posso deixar uma dica de um livro aqui para poder falar sobre isso? Claro. Rapidinho. O livro para poder pensar em missões é o The Alliance, do Reid Hoffman, onde ele vai discutir esse paradigma da gente parar de falar de carreira, dessa carreira do jeito que a gente conhece, acho que aí a gente está junto aqui com o Joseph, e começar a falar em tour of duty, né? Então, a gente poder pensar em pessoas engajadas por missões que são quase causas, essas causas têm tempo, e essas causas mantêm a pessoa entregando valor para o negócio e recebendo valor de volta desse negócio, enquanto ela cresce dentro da empresa e ajuda a empresa a crescer, que é a parte mais importante desse processo todo aí. Joseph, queres entrar aí nesse ponto também, já que a Cíntia trouxe tá falando de carreira, né? Eu vou de novo compartilhar minha tela, então, para mostrar o que é uma carreira. Eu estava escrevendo um livro sobre futuro do trabalho, fim do emprego e do desemprego. Espera aí, que é essa tela aqui. E aí eu resolvi ir para o Aurélio, né? Você já enxerga minha tela? Ainda não. Ainda não. Já chegou aí o share? Agora veio. Acho que o pessoal da mesa de vídeo tem que colocar, né? Chegou. Estamos vendo. Então, e aí eu estava com o livro 90% escrito, e eu falei, eu estou falando de trabalho, eu estou falando de emprego, de desemprego, estou falando de presente e de futuro, mas eu também estou falando de carreiras, de um monte de gente que eu entrevistei, sejam empreendedores, por exemplo, o Hélio Rotenberg, o Thales Gomes, sejam intraempreendedores, como o Romeu Buzarello, Marcelo Nóbrega, Luiz Delfim, almocei com o Luiz Delfim agora, vim direto do almoço. Ele é um CEO que eu chamo de um CEO anticarreirista. Ele é CEO da Softs, mas faz um monte de outras coisas. Então, quando eu vou para Aurélio, né, essa é a foto do Aurélio, quando eu vou para Aurélio, eu descubro que carreira vem do latim carrare, quer dizer um caminho estreito. Então, se eu já sabia, antes disso, que trabalho é essa imagem aí, é o tripalho, né, a palavra trabalho vem de tripalho, a maior parte da população brasileira não conhece a origem da palavra, mas se comporta como se conhecesse, porque liga trabalho a algo penoso, né, uma tortura, como essa pessoa que está pendurada aí. A maior parte da população brasileira também não conhece o significado da palavra carreira, mas se comporta como se soubesse. Se a gente vai para o Wiktionary, isso é uma carrara, é um caminhozinho estreito, do lado direito tem um barranco, do lado esquerdo tem arame farpado. Alguém já abriu esse caminho, tem começo, meio e fim.
Se alguém parar na sua frente, você não consegue andar. Se você parar, vem alguém por trás e atropela. E o mundo não é assim. Eu não tenho dúvida que os empreendedores que estão assistindo a gente agora, eles não seguem o caminho estreito e muito menos um caminho predeterminado por alguém, porque estão trazendo novas soluções. E quem vai trabalhar numa empresa como essas que a Cíntia trouxe, né, os logos que ela atende, tem algumas que a gente atende daqueles logos e outras diferentes. Pensa o fundador do Uber, Travis Kalanick, 2009. Imagina que ele liga para uma empresa de executive search, liga para a Init, fala assim: hey, Init, preciso contratar alguém com experiência num aplicativo de crowd economy e compartilhamento de carros. Não existe. Essa competência ainda não foi desenvolvida, a gente precisa buscar habilidades transferíveis. Ele está abrindo um caminho novo, uma empresa nova que está resolvendo um problema que ninguém imaginava antes que poderia se resolver dessa forma. O último número que eu vi, faz uns 10 dias, é que são mais ou menos 1 milhão de pessoas, esse número eu peguei no site do Uber, fazendo renda, né, e resolvendo problemas de clientes através do Uber, seja com o Uber Eats ou com o Uber mesmo. E mais de 20 milhões de clientes. Então, o Travis Kalanick é um anticarreirista, porque carreira é caminho estreito. Anticarreira é o contrário disso. E se você quiser alguns pontos centrais, né, eu recomendo muito a leitura do livro, para quem está vendo a gente, 5 minutinhos antes de entrar no ar, eu estava comentando que eu li esse livro há 10 dias, porque quando eu lancei o livro, eu tinha escrito e revisado mais ou menos 25 vezes, então, para mim já não tinha muita novidade, eu estava sem referência e parâmetro, e eu li há uns 10 dias, eu achei o livro maravilhoso, um dos melhores que eu já li, ainda bem, né? Porque é o livro que eu escrevi. Então eu recomendo fortemente a leitura do livro. E os pontos centrais, assim, de um anticarreirista, de alguém, quem é carreirista segue o caminho estreito. Quem é anticarreirista tem um portfólio de trabalho, faz lifelong learning, exerce cidadania, então participa da vida do prédio, da rua, do bairro, da cidade, entende? Um dos capítulos chama Alguém tem que fazer alguma coisa versus eu tenho que fazer alguma coisa, né? Porque é muito comum aqui no Brasil, ainda mais porque a gente paga muito imposto. Ah, não, mas alguém tem que resolver isso. Não, não. Sou eu que tenho que resolver os problemas do lugar que eu estou. E é muito comum o ser humano buscar muita ordem também, né? Buscar uma zona de conforto, uma ordem. E na ordem não sai inovação. A ordem nos deixa frágil. Então, o que eu sugiro, e todas as pessoas que eu entrevistei para o livro, e eu mesmo também, quando as coisas estão muito em ordem, a gente gera pequenos caos. E que é isso que, sem dúvida, que os empreendedores de sucesso, sejam os que você tem contato, Rossoni, na Acif, sejam os que a Cíntia tem contato, sejam os que nós temos contato aqui pela Init, fazem, criam pequenos caos que trazem inovação, que é um dos temas que a gente tinha que falar aqui hoje. Legal. Obrigado, Joseph. Bem interessante. Cíntia, dentro dessa ideia de anticarreira, como é que você entende a carreira dos empreendedores que muitas vezes se unem a uma startup, mas já com a sua própria meta de empreender, né? Então querem criar uma carreira normalmente no início numa outra empresa e dali partir para uma próxima. Vocês têm encontrado muitas pessoas com essas características e têm se desenvolvido como líderes dentro das organizações das startups mais já evoluídas? Nosso portfólio, Rossoni, desculpa, estava vendo nosso tempo aqui. Nosso portfólio, Rossoni, a gente tem um perfil de empreendedores fundadores mesmo, que tem o objetivo dentro do tempo ali, do ciclo de vida em que estão empreendendo o negócio, de colocar um negócio de pé e de ser um negócio de maior impacto, né? Então, grande parte do nosso portfólio são empreendedores Endeavor, nós somos parceiros da Endeavor aqui no Brasil, então grande parte dos nossos empreendedores tem uma visão de impacto, e aí eu tenho pouca vivência para dizer que nesse momento com o nosso portfólio nenhuma vivência do empreendedor carreirista, mas eu entendo que existe esse perfil, né?
de um empreendedor que é um serial, e que tem esse perfil de empreender esse para empreender aquele, não é o nosso perfil. Quando nosso perfil de portfólio, né? A gente conhece alguns nomes, mas o nosso perfil de empreendedores, e até acho que por conta da característica de trabalho que a gente tem, é de um pessoal de alto impacto mesmo, sabe? É um perfil diferenciado, assim, dentro desse ponto. Legal. E Joseph, eu acho que a gente está aqui na conclusão do nosso tempo. Infelizmente, passa muito rápido, 40 minutos. Muito rápido. Realmente, só quero agradecer vocês. 2 palavrinhas cada um para finalizar, porque eu já finalizei, só quero agradecer mesmo. Muito obrigado, foi excelente. Eu quero só deixar aqui, Joseph, para o pessoal entrar no www.acarta.com.br. A gente preparou um e-book sobre máquina de talentos para todas as fases de crescimento do negócio. Eu tenho certeza que para muitos de vocês que estão assistindo a gente, vai ser um material de grande valor, faz parte desse histórico nosso aí de pesquisa junto com a Endeavor, para poder gerar valor para vocês e sucesso. Tamo junto. Valeu, obrigado. Que legal, Cíntia. vou baixar agora, desligando aqui, eu vou Por baixar. favor. Isso aí. Que legal. Então, falando em e-book, o Anticarreira, quem quiser ler a versão digital, entra no site anticarreira.com.br. E eu fiz uma inovação porque a gente está com 20 milhões de pessoas nesse momento, entre desempregados e desalentados. Na minha visão, são as pessoas que mais precisam ler. Então, a versão digital do livro, quem entra no site, baixa o livro, lê o livro e paga depois de ler, quando quiser e quanto quiser. Versão impressa, está à venda na Amazon. Fiquem à vontade. E se precisar contratar ou avaliar alguém da sua equipe, liga para a gente, que a gente adora o que faz. Tá, joia. Obrigado, Joseph, também. Cíntia e Joseph, foi um grande papo, muito rápido, mas eu gostaria de agradecer muito e em breve convidar vocês para mais outros papos. Muito obrigado. O Case Startup Summit e a CIF ficam felizes em estar aqui com vocês. Muito obrigado. Um grande abraço. Foi um prazer. Sucesso, gente. Beijo. Beijo.